Pai, em nome do Senhor Jesus, a palavra é tua, Senhor, não é minha. Em nome de Jesus, Pai, o poder é teu, Senhor, não meu. Meu Pai, em nome de Jesus, agora, Senhor, pega essa palavra, Senhor, transforma essa palavra, ó Senhor, em rema, Senhor. Abre o nosso entendimento, que o nosso coração esteja rasgado para a Tua palavra, Senhor. Nada venha impedir o nosso coração de entender os Teus propósitos, Pai, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Te louvo, te agradeço por cada vida que aqui o Senhor colocou, cada vida que está também nos assistindo aí. Deus te abençoe em nome de Jesus. E recebe a palavra do Senhor, como nós vamos receber aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Vamos abrir a palavra em Ezequiel 28. Hoje é dia de ceia. Não preparei essa palavra por causa da ceia, mas depois eu me toquei que essa palavra é uma palavra dura. Mas palavra dura para amolecer nós, né? Amém? Uma palavra dura para amolecer a minha vida e a sua, né? Amém? E que deixar Deus amolecer o teu coração. Não tem nada melhor do que a palavra para amolecer o nosso coração. Amém? Então, fica atento, em nome de Jesus, né? Fica na palavra. Ezequiel capítulo 28, ele começa a falar da cidade, de uma cidade de Tiro. Deus está fazendo ali, uma analogia dessa cidade com o poder de Satanás, com o caráter de Satanás, amém? Ele faz uma analogia, ele pega para aquela época, se você for ver quem foi Tiro, que cidade, ele governou, como governou aquela cidade, você vai ver que eles eram terríveis. Então Deus pega algo, como sempre ele pegou, ou ele fala por parábola, ou ele fala por uma analogia. Então aqui ele pegou essa cidade para comparar o caráter deste demônio, desse principado, amém? Desse demônio caído, desse querubins caído. E aqui a palavra de Deus, 28:11, começa a falar assim, veio mais a mim a palavra do Senhor, filho do homem, levanta uma lamentação, ao rei de Tiro, e disse-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Agora Deus, ele pega essa cidade de Tiro e está falando de algo espiritual, está falando exatamente desse querubins caído que todos nós conhecemos, chama-se diabo. A qualificação dele primeiro, o privilégio que esse querubins tinha, o que Deus deu para ele. Então ele era o que ele tinha? Ele era um aferidor, aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Amém? Quer dizer, ele era perfeito, assim, no sentido, com relação ao reino de Deus, os princípios de Deus. Eu não estou falando de beleza dessa que os meus olhos podem ver e o seu também, amém? Essa beleza natural. Nós estamos falando de uma beleza de santidade. Ele era perfeito diante de Deus, e ele era um aferidor, é aquele que, sabe, nos dias de hoje a coisa está tão difícil, está lá em Oséias, se eu não me engano, ele fala que ia haver tempos que as coisas não vai pesar o mesmo quilo, não vai ter o mesmo tamanho, não vai ter a mesma quantidade de litro, e ele fala a respeito disso. E esse aqui é aferidor, é aquele que faz a medida. Então olha a posição desse querubins, e a medida que ele fazia era a medida de acordo com o padrão de Deus. Tremendo, Olha o que esse querubins,
o privilégio que ele tinha. Tinha mais ainda, né? Ele era cheio de sabedoria, né? Não pense que o diabo é bobo, não é bobo, né? E aqui, para ter certeza de que é a respeito dele que Deus está falando, aí começa a falar: estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, o sárdio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, safira, o carbúnculo, né, a esmeralda e o ouro, e obra dos teus tambores e dos teus pífaros, estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Tudo isso Deus preparou para ele. Privilégio, hein? Amém? Privilégio. Tu eras querubins, para você ter certeza de quem que Deus está falando. Ele não está falando de Tiro, ele está fazendo uma comparação da cidade de Tiro com esse. Tiro era maldoso, né? Comerciante, ganancioso, soberbo, arrogante. Então Deus está fazendo uma comparação com Satanás, com esse querubins caído. Então, ele fala assim: andavas, né? Tu eras querubins ungido para proteger. Ele era ainda um guarda, né? E te estabeleci no monte santo de Deus, e estava no meio das pedras afogueadas. Afogueada deve ser pedra de fogo, né? Está pegando fogo o negócio aí. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou aquilo que nós acabamos de louvar o Senhor. Ele é o leão, e runge o leão. Ele odeia o pecado, né? Ele odeia o pecado. Ele falou: odeia o pecado? Não, como é que é? Eu não estou conseguindo lembrar, não, mas o runge o leão, né? Ele odeia a iniquidade. Guarda isso. Iniquidade, né? Ele odeia a iniquidade, né? Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Aqui, ó, está aqui. Perfeito era no teu caminho, foste criado até que achou iniquidade em ti. Nesse querubins, Deus então chegou um tempo que os anjos, creio que tem livre-arbítrio também, porque senão ele não escolheria isso. Amém? E os anjos, esse querubins resolveu então fazer tudo o contrário à vontade de Deus. E ele aqui então está falando que até que se achasse iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhassem para ti. Amém? Elevou o coração desse querubins. Essa foi a grande dificuldade. Elevou-se. Elevar quer dizer, é entrar numa posição que não é tua. Amém? Ir para se elevar a um certo grau, né? Ou uma confiança tal de que, sabe, você acha que você é o cara. Ele estava se achando assim, ele está se achando melhor do que Deus, ou pelo menos igual a Deus, né? Sendo que quem formou ele foi Deus. Como é que pode? Ele é formado por Deus, agora ele tá achando que ele é alguma coisa, porque Deus deu todos aqueles atributos para ele, né? De sabedoria, de formosura, né? De tudo ali que a gente já viu, né? Mas elevou o coração. Dá para você perceber a queda desse querubins. Ele dá a característica dele, ele é perfeito em formosura, em sabedoria. Ele é aquele que tira a medida nos padrões de Deus. Isso, medidas do teu comportamento, não é medida de trigo, não é medida de milho, não é medida de gasolina, é medida do teu caráter. Ele tira a medida, ele era esse cara, né? Esse querubins.
Era ele, né? E aí então, por ele estar numa posição, vamos dizer assim, muito privilegiada, ele elevou o coração dele. E aí então, o orgulho, a soberba, a altivez, subiu ao coração dele de tal maneira, para você ter uma ideia, que aí então Deus não tinha outra coisa para fazer com ele, a não ser tirar ele da posição que ele estava. Amém? E nunca mais voltou para a posição que ele estava. Deus julgou e condenou. Então, sabe, isso é só para a gente começar. Olha o que aconteceu com esse querubins, protetor, numa posição super elevada, e Deus quebrou ele, por causa do orgulho. Você é orgulhoso? Responde para você, você é orgulhoso? Se disser que não é, já é orgulho, né? Se disser, eu não sou orgulhoso, já é. Porque a Bíblia fala que isso está na nossa carne, é obra da nossa carne. Amém? Então o orgulho, eles nos cerca. E olha o estrago que fez o orgulho na vida, né, vamos dizer assim, desse querubins. Por causa do orgulho, o orgulho faz muitos estragos na vida do crente, irmão. Amém? Fez na vida daquele querubins, e faz esse orgulho, nos faz muitas vezes, né, apanhar de Deus. Nos faz muitas vezes, né, ter prejuízo grandes. Então, vamos falar um pouco sobre o orgulho. Amém? Quando ele fala que ele é o aferidor, ele é que faz a medida de Deus na vida ele que fazia as medidas, né? Então ele está se referindo ao caráter, ao comportamento, né? Sei lá, dos outros querubins, dos outros anjos, porque ali ainda não tinha ser humano, né? Vamos dizer assim. Mas eu peguei Daniel, não precisa abrir, Daniel eu peguei, né? Daniel está ali, um homem chamado Beltsazar, ele é o rei, ele é filho de Nabucodonosor. E Beltsazar, ele escreveram no momento que ele estava, fazendo uma orgia com as coisas do Senhor, essa é a verdade, né, com os utensílios de Deus, porque tinha roubado da Babilônia, tinha trazido para cá, para a Babilônia, roubou lá de Jerusalém, estava fazendo uma festa lá, com os utensílios de Deus, foi consagrado a Deus. E nisso que ele estava fazendo, apareceu uma mão escrito, Mene, Mene, e o que está lá, escrito na parede, imagine você ver uma mão escrevendo numa parede dessa daí, ó, em hebraico, né, ou, acho que era em hebraico que está escrito, mas conclusão disso, e estava escrito assim, ó, você foi pesado na balança, e foi achado em falta. Sabe, Deus olha para nós, Ele sabe o que você está fazendo, Ele sabe como você está andando, Ele sabe do teu comportamento. Por falar, Ele sabe até os seus pensamentos, até Ele sabe o que você vai falar depois que sair daqui, talvez mal até de mim ou bem de mim, Ele sabe, aferidor, conhece tudo, amém? Não tem como. E aí conhecia a vida de Beltsazar, um profano, e Deus falou assim, olha, botei você na balança, rapaz, e você foi achado em falta. Isso serve para a igreja, porque os dias são maus, as coisas estão acontecendo, o que está dentro da palavra de Deus, não tem como fugir, então é melhor que você não seja pego em falta, na hora que Deus pesar a sua vida, porque senão não vai adiantar nada. Amém? Não vai adiantar nada. Igreja não vai salvar ninguém. A igreja é a escola de Deus. Quem vai salvar é Cristo. E você vai ser pesado na balança. Amém? Então, o orgulho é uma das coisas difíceis, irmão. Pelo menos para mim, eu sou até vítima dessas coisas.
né? Não foi fácil, mas o orgulho é terrível. Ele destrói uma pessoa se ele não se rende ao Senhor. Amém? Ele destrói uma pessoa se ele não se rende ao Senhor. Então, este homem foi destruído. Mas ele foi destruído de tal maneira, esse Belsassar, para você ter uma ideia, que na história, os arqueólogos nem acreditavam na história de Belsassar, que o reino dele não tinha existido, para você ter uma ideia. Que o reino dele era só um conto. Alguém escreveu, alguém pegou e escreveu e lançou Belsassar e o palácio dele. Uns 70 anos os arqueólogos, para você ter uma ideia, procurando alguma coisa, nunca encontrava nada, nada, absolutamente nada. E aí batia naquela tecla de aquilo era uma conversa mole, não era jurídico, não era verídico, entendeu? Aí o que aconteceu? Acharam ali uma pequena argila, pequenininha, e foram na direção daquela argilazinha tão pequenininha, um monte de areia, eu acho que é aqui, começaram a escavar. Hoje você tem até fotografia lá do reino de Belsassar, amém? Aonde ele perdeu todo o reino, por causa da soberba, do orgulho, de profanar as coisas de Deus. Tá, glória a Deus, né? Elevar superior acima das condições. Sentimento, sabe? Se sentir elevado, né? Sentimento de prazer, grande satisfação com o próprio valor e honra. Sabe? A gente se elevar no orgulho, né? A gente está preocupado, esse orgulho nos faz nos preocupar, sabe? Exatamente dessa forma, com o nosso valor e com a nossa honra. Amém? Nosso valor e a nossa honra. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo um velório e estava quase para mim eu fazer a oração para a família e Deus, eu comecei a chorar. Primeiro eu chorava, depois eu orava em línguas e depois Deus falou: ora para ele ressuscitar. Eu falei: não vou fazer isso não, eu nunca fiz isso, Deus. Olha quanta gente está aqui, tem um monte de gente aqui, não vou fazer isso não. Aí eu dava uns 5 minutinhos, respirava, aí eu começava a chorar de novo, orava em língua, e chorava, e Deus falou: ora para ele ressuscitar. Falei: Deus, eu não vou fazer isso, o Senhor sabe, eu nunca fiz, não vou fazer. Terceira vez, ora para ele ressuscitar. Falei: eu não vou fazer. E eu nos meus cantos lá chorando, né? E de repente, chegou a hora. Pastor César, pode orar agora? Pode. Aí quando eu fui chegando, quando cheguei perto do caixão, já comecei a chorar. Chorar, e Deus falou: ora para ele ressuscitar. Aí eu falei: tá bom, Deus. Aí eu olhei para todo mundo olhando para mim e falou: deixa eu falar uma coisa, eu vou fazer o que Deus está mandando aqui. Não quero nem saber o que vai acontecer aqui agora. Mas eu estava tremendo de medo, irmão. Tremendo. Eu vou fazer o que tem que fazer aqui agora. Deus está mandando orar para ressuscitar esse menino aí. Aí eu ponho a mão no menino para orar, repreendendo a morte e tal, pá, ressuscita. Nada. Oro de novo, ressuscita. Nada. E todo mundo, foco, a mídia todinha, sabe? Ressuscita. Nada. Gelado. 3 vezes. Aí eu respirei. Agora eu tenho uma palavra para vocês. Eu falei: acho que esse pastor aí é louco, né? O menino não levantou. Peguei uma palavra, dei uma palavra. E aí eu falei assim: Senhor, onde está a caverna de Elias? Porque eu quero entrar aí na caverna de Elias, não quero sair mais daí. Eu estava envergonhado. Eu estava chateado. Eu estava arrebentado. Você não imagina como eu fiquei. Eu fiquei num cantinho ali, sabe? Mal, não queria falar com ninguém. Aí a mãe desse menino veio, me abraçou com uma alegria tão grande. Obrigado. Eu falei: obrigado porque eu estou aqui arrasado aqui nessa caverna. Obrigado. Porque meu filho morreu, eu não tinha certeza da salvação. Eu falei para Deus assim: Deus, faz assim, Senhor, se ele não é salvo, que alguém venha para orar por ele, para ele ressuscitar, depois o Senhor leva. Porque aí ele ressuscita, recebe Jesus, depois o Senhor leva.
a minha preocupação, a mãe falava, a preocupação era ele ser salvo. Ele não ressuscitou, então o que aconteceu? Estava salvo. Estava salvo. Amém? Já estava eu na caverna preocupado com a minha honra. Estava na caverna preocupado, sabe, comigo. Olha, Deus, olha o que o Senhor fez comigo, Deus. Como que o Senhor pode fazer isso comigo, Deus? Deus não está preocupado com isso, a honra é dele, meu irmão. Faz o que ele quer. Amém? Faz o que ele quer. Ele queria dar uma resposta para a mãe, consolar o coração da mãe. Quem você acha que você é, rapaz? Você é nada. Só faz o que eu estou mandando. Foi difícil, viu, irmão? Mas ali me consolou também. Saí dali consolado. Saí dali edificado. Sabe? Foi tremendo. Para você ter uma ideia. Teve até uma irmãzinha que veio depois que eu contei esse testemunho uma vez na igreja aqui. E a irmãzinha veio chorando, falou, está chorando por quê? Falando, me perdoa, eu quero pedir perdão para você, porque eu achei que você estava arrogante, soberbo. Eu estava tremendo de medo naquele dia, para você ter uma ideia, né? E me julgou. Mas ela veio pedir perdão. Amém? Glória a Deus. Então Deus não está preocupado. Então, sabe, essa altivez, essa questão do orgulho, a gente está preocupado com o nosso valor, preocupado com a nossa honra. Eu estava ali preocupado com a minha honra, preocupado com o meu valor, e Deus estava querendo consolar o coração da mãe. Olha o que Deus faz, muito louco, não dá para entender, mas não só edificou ela, mas edificou a minha fé, amém? E eu falei, glória a Deus que eu obedeci, né? Se a pessoa, se eu não obedecesse, estava louco o negócio, mas obedeci, glória a Deus. Então, nós temos que preocupar com a honra de Deus, o feridor, fazer a vontade de Deus, que Ele olhar para você e encontrar você na medida, olhar para você, pesar você, está no peso certo, amém? Isso é muito importante, isso é fundamental, e muitas vezes é o orgulho que nos impede, né, de fazer certas coisas que Deus manda, ou impede de fazer o que está escrito na palavra, porque a gente pensa às vezes dessa forma. Eu queria que você abrisse em Obadias. Agora você vai ver o que o orgulho faz na vida de uma pessoa. O que essa altivez, né? O que faz na vida de uma pessoa. Eu só quero fazer uma introdução nessa palavra. Quem conhece aqui na Bíblia Jacó? Levanta a mão, eu vou precisar que você faça isso, para saber que a maioria conhece Jacó. Quem conhece Esaú? Levanta a mão. Quem conhece Jacó, conhece Esaú, né? Amém? Conhece a história de Esaú, amém? Então você veja bem, Esaú, só para relembrar, Esaú foi aquele homem que a primogenitura era dele, não era dele? E aí o que aconteceu com ele? Jacó desejava a primogenitura, porque ele não estava nem aí com as coisas de Deus. Esaú não estava nem aí com as coisas de Deus, mas Jacó desejava as coisas de Deus. Então Deus aí, né, permitiu que Jacó, às vezes a gente fala assim, que ele roubou a bênção de Esaú. Ele não roubou, ele comprou. Ele foi, na verdade, ele foi astuto. Fez a comidinha, dá uma cheirada aí, ó. Cheira aí, está gostosa, né? Quer trocar com a primogenitura? Então, ele não rouba, mas ele engana, de uma certa forma. Enganar foi depois, né? Mas ali ele comprou, profanou, trocou a vida, a posição espiritual dele, você está entendendo? Por causa de comida. Mas depois a gente vai ver lá na frente que teve um encontro de Jacó com Esaú, e parece ali que se acertaram, não se acertaram? Porque Esaú estava louco para matar Jacó, mas Deus apareceu para Esaú e falou, não vai fazer isso, e ele obedeceu a voz de Deus, e se ajustou ali. Então deu a entender de que Jacó acabou com o problema dele ali, naquele momento, né? Mas irmão, olha agora, presta atenção, o que é o orgulho na vida de uma nação? O que é o orgulho na vida de um homem?
Você está entendendo? Então você veja bem, ali ele vai lá, se acerta, dá a entender, eu não vou afirmar isso, entender de que houve um acordo ali, houve ali um perdão ali de Esaú para Jacó daquilo que ele fez. Mas olha só o que aconteceu com a geração de Esaú. Presta atenção, agora nós vamos falar não de Esaú, mas da geração. A Bíblia vai citar o nome dele, mas é a geração dele, a geração de Esaú. Olha só em Obadias, para você ter uma ideia, do versículo 2 até o versículo 15. Nós vamos fazer só esse daí, amém? Ele fala assim, 2: Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Deus está falando aqui através do profeta da descendência de Esaú, não é Esaú, amém? A descendência dele. A soberba do teu coração te enganou. A soberba tem um alvo, irmão. A soberba tem um alvo, atingir o nosso coração. A soberba do teu coração te enganou, o engano. O engano começou lá no jardim do Éden. Satanás é especialista no engano. Tem muita gente dentro da igreja no engano. E eu creio que Deus vai falar com você. Vai falar comigo. O diabo trabalha no engano. A maior arma do Satanás é o engano. E ele está dizendo, o Obadias está falando para a descendência de Esaú, elevou o teu coração, né? Teu coração te enganou, né? O teu orgulho enganou o teu coração. Como o orgulho engana, irmão. Você quer ver como engana? Vamos continuar. Aí ele falou, eis que te fez pequeno e desprezado. A soberba do teu coração enganou. Como que habitas nas fendas das rochas, na sua altura, na sua alta morada. Que diz no seu coração, quem me derrubará em terra. Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Olha só como Deus está olhando a descendência de Esaú. Eles eram tão orgulhosos, tão orgulhosos, que Deus dá uma comparação, como eles estavam se sentindo, como eles pensavam, né? Então, ele diz bem claro, né? A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas da rocha, e a sua alta morada, que diz do seu coração, quem me derribará em terra, se te elevares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Então você veja bem, ali há um orgulho muito grande, nessa descendência de Esaú, para você ter uma ideia, e Deus ainda faz essa colocação. Pensa você que você vai pegar um penhasco aí, fazer que nem a águia, no meio do penhasco você coloca o teu ninho, e pensa que você não vai ser derrubado, quer dizer, não tem ninguém que vem de cima, nem vem de baixo, eu estou aqui no meio, estou seguro. Às vezes a gente se sente seguro por nós mesmos, isso é orgulho. Orgulho. Você só foi fecundado porque Deus permitiu. Quem é você? Quem sou eu? Você só nasceu porque Deus permitiu. Aliás, eu nasci, eu e a minha mãe sozinho, tive que lutar para nascer. E só nasci porque Deus permitiu. E eu cresci, estou aqui até hoje porque Deus permitiu. Eu sou pastor hoje porque Deus permitiu. Amém? Estou casado porque Deus permitiu. Tenho filho porque Deus permitiu. Eu sou dependente de Deus. Longe de eu pensar que eu sou alguma coisa. Eu posso pensar sim, sou filho de Deus. Você tem certeza que você é filho de Deus? Se você não tem, eu vou te dar um testemunho, rápido. Eu costumo dar esse testemunho. Eu estava fazendo uma ministração para libertar um rapaz endemoniado, um rapaz alto, e ele fechou a mão, e endemoniado, querendo dar um soco na minha cara de cima para baixo, era nocaute na hora, né? Não dava nem para contar nem até 1, né? Até 9, né?
E aí, quando ele fechou a mão para dar um soco na minha cara, no meu rosto, ele pensou assim, falou para mim assim: quem você pensa que você é? E eu tenho o costume de sempre fazer ministração de libertação. Eu te repreendo em nome de Jesus. A gente é assim, né? Te repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, não é verdade? É assim? Não é assim que a gente faz? Eu simplesmente falei assim: eu sou filho do Deus Altíssimo. Sou filho do Deus Altíssimo. Aquele cara caiu endemoniado no chão na hora. Se estribuchou e o demônio foi embora. Não expulsei, não falei nem no sangue de Jesus. Eu só falei aquilo que Deus fala que eu sou e que você é. Então, se algum dia você tiver dúvida de quem você é filho do Deus Altíssimo. Amém? Eu sei que alguns já ouviram esse testemunho, mas quem não ouviu vai edificar a sua vida. Creia. Eu saí dali e falei: rapaz, não é que eu sou filho de Deus mesmo? Quer dizer, eu tinha um pouco de dúvida. Não sabia que... o bicho lá me respeitou. Me respeitou por quê? Porque eu sou filho do Deus Altíssimo. Amém? Então, eu quero te dizer, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então, aqui você veja o que aconteceu, o que estava no coração dessa descendência de Esaú. E ele fala assim: se viessem a ti os ladrões, falando o profeta para essa descendência, roubareis, ou roubadores de noite, como está destruído, não furtariam o que lhe bastasse. Quer dizer, levaria tudo. Se a ti viessem os vindimadores, não deixaria alguns cachos. Quer dizer, levaria tudo, né? Amém? Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos, todos os teus confederados te levaram para fora do teu limite, os que gozavam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti, os que comem teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom, porque Esaú, Edom, vermelho, o guisado, ficou isso na história. Ele fala assim: não há em Edom entendimento, e não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom, e o entendimento das montanhas de Esaú, e os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que a montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobrir-te-ei de confusão e serás exterminado para sempre. Olha Deus aqui honrando Jacó. Quem pensar que Jacó, foi aquele ladrão da bênção, não é verdade? Aqui Deus está falando assim: olha, por causa da perseguição, por causa da questão que vocês tiveram com Jacó. E ele fala assim, vamos lá, só não sei onde parei. Ele fala aqui o 10, não é isso? Esaú seja cada vez, ele fala assim, e os teus valentes de Temã estarão atemorizados, para que a montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobrir-te-ei a confusão, e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveste em frente dele, em frente de Jacó, da família, da descendência, que é Israel, no dia em que os forasteiros levaram o cativo do seu exército, eu não vi essa cronologia, mas quando levaram Israel para a Babilônia, e ele fala assim, e os estranhos estavam pelas suas portas, entraram pelas suas portas, e lançaram sorte sobre Jerusalém, e tu mesmo era um deles. Quer dizer, os de Esaú também ajudou a destruir própria Jerusalém. Esses são a descendência de Esaú, e Deus está falando o que eles fizeram. Mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, da angústia, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca, quer dizer, falou mal,
esse alargar a tua boca, falou mal de Judá, falou mal dos israelitas, né, de Jerusalém. Nem entrar pela porta do meu povo, né? Não deveria, né, alargar a tua boca no dia da angústia de Jacó. Nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devia olhar satisfeito. Rapaz, mas olha só, cara, coisa de louco, né? Olha só o que estava no coração da descendência, né, de Esaú. Quando Israel foi levado para a Babilônia, eles ficaram satisfeitos, se alegraram na desgraça de Jacó, na desgraça de Jerusalém. Complicado, né? Como é orgulhoso. Aí o que acontece? Para o seu mal, no dia da tua calamidade, nem estender a tua mão contra o seu exército no dia da calamidade. Eles não fizeram nada, deixaram Israel ir preso e não fizeram nada, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que restassem no dia da angústia. Porque a dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se farás contigo, a tua maldade cairá sobre a sua cabeça. É meio complicado falar tudo isso, né? Muita coisa a gente fala, mas deu para entender, não deu? Você conhece Jacó, conhece Esaú, conhece a história, e aí Esaú se acertou com Jacó, mas dá para você entender? Ficou rancor, ficou mágoa na geração de Esaú. Tem alguma mágoa no teu coração, irmão? É nesse ponto que eu acho que o apogeu dessa palavra. Deu para você entender? Eu não sei qual a cronologia entre Jacó está lá em Gênesis. Nós estamos falando aqui da Babilônia, já é Jeremias, uma cronologia muito longe. Eu não sei quanto tempo é, 500 anos, 600 anos, aquela geração, sabe, não perdoou Jacó, levou, sabe, aquele rancor, aquela mágoa, aquela tristeza, levou aquela angústia, levou tudo aquilo com eles durante muitos anos. Tem coisas que estão na nossa vida desse jeito, coisas que ficaram lá atrás, coisas que talvez você até não gosta de se lembrar, e não é de hoje, é de muitos anos atrás. Talvez você colocou no cantinho porque parece estar acomodado. Tá bom aqui, deixa aqui mesmo, não tem problema nenhum. Eu já aprendi a lidar com essas coisas. Isso aí eu vou levando com essa ferida até o fim da minha vida. Quem sabe ali na frente Deus ainda, né, tenha misericórdia de mim e eu consigo liberar esse perdão. Liberar o perdão. O que é a arrogância, a soberba? Desejou mal de Jacó, rapaz. Ficou satisfeito com a desgraça de Jerusalém. Você já sentiu isso? Está sentindo isso? Ou toma cuidado para não sentir isso. Amém? Toma cuidado para não sentir isso. Está sentindo isso? Já sentiu isso? Aí é com você. E aí então Deus falou: olha, porque vocês foram assim, não tem jeito. Sabe o que eu me lembro? Eu lembro assim que Deus falou assim: ó, se você não perdoar, também não te perdoo. Se você não perdoar o teu irmão, Deus está falando, eu também não te perdoo. Então, aqui não tinha jeito, sabe? Rapaz, aquilo que aconteceu em Gênesis está até aqui, nesses dias. E aí eu não sei o que aconteceu, porque eu não entrei na questão, né? Se tiveram descendência, se ficou, se não ficou. Sei que Deus, sabe o que Deus fez? Arrancou tudo,
que era de Esaú. Todas as terras que tinha de Esaú, os filisteus tomaram as terras de Esaú, outros povos tomaram as terras de Esaú, até Jerusalém tomou as terras de Esaú, dos descendentes de Esaú. Perdeu tudo. O orgulho pode nos fazer perder tudo. Amém? Pode. Fez a descendência de Esaú. O orgulho a gente não perdoa, irmão. Quando a gente tem orgulho, não perdoa. Não, foi ele que fez, não fui eu, que se lasque. É bom a gente rever nossa vida e ver se ficou para trás alguma coisa. Vai lá e deleta. Amém? É o único jeito, é a única forma que nós temos. Sabe, a Bíblia fala assim, né, que em Coríntios 13, não precisa abrir, ele fala assim: o amor não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça. 1 Coríntios. Amém? Então ali eles se alegraram com a injustiça que cometeram contra Israel. Então, nós não podemos fazer isso. Nós temos que ser curados, nós temos que ser tratados. Nós temos coisas na nossa vida que precisa urgente entregar nas mãos de Deus. Amém? Glória a Deus. Isso serve, como eu falei, serve para você agora. Se você estiver vivendo isso, serve para você não entrar numa história dessa. Amém? Ou serve para você ensinar isso para outra pessoa. Em nome de Jesus. Aí, a gente tem uma situação muito difícil. É difícil perdoar, irmão. Na verdade, a gente nem consegue, se não é o Espírito de Deus. Se não for o Espírito Santo, se não for o Espírito de Deus, você não consegue perdoar. Nós não somos nada. Jesus falou: sem mim, nada podeis fazer. Ele poderia dizer: sem mim você não vai conseguir perdoar. Se eu não estiver na sua vida, você não vai perdoar. Se eu não estiver na sua vida, você não vai tirar, não vai sabe, arrancar esse rancor, essa mágoa, essa tristeza da sua vida. Sem mim nada podeis fazer. Uma das coisas é essa. Não consegue perdoar, porque é só Jesus que pode fazer isso na nossa vida. E nós temos que perdoar. Não dá para guardar mais rancor, mais mágoa. Não tem mais tempo para isso, irmão. Acabou o tempo para isso. Amém? Não vamos perder mais tempo com essas coisas. Vamos nos amar. Amém? Amar. Vamos nos ajudar. Sabe, a coisa vai ficar mais difícil. Então a gente já tem que começar a aprender isso o mais rápido possível. Em nome de Jesus. Então, sabe, quando esse louvor tocou, que ele é o leão de Judá, que runge o leão, né? Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Aqui não teve jeito. Essa família foi totalmente destruída. Mas e nós hoje, a igreja de hoje? Não mais os Esaú, né? E agora sou eu, agora é você. E nós agora? Como é que nós estamos nessa situação? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está o teu compromisso com Jesus? Como é que está, sabe, como que você está agindo, como você está fazendo? Você está jejuando? Você está orando? Você está estudando a palavra? O que você está fazendo? Sabe, ele fala assim: odeia a iniquidade, ama a justiça e odeia a iniquidade. Pecado e iniquidade. O que esses descendentes de Esaú fez? Iniquidade. E Deus odeia iniquidade. Pecado e iniquidade. Iniquidade é a mesma coisa que pecado? Você acha que é? Quem acha que iniquidade é a mesma coisa que pecado? Levanta a mão. É a mesma coisa? Vocês têm medo de levantar a mão, hein? Quando Jesus fala assim: olha, quem levanta a mão vai ser salvo. Aí todo mundo levanta, né?
Bom, deixa eu te falar. Pecado e iniquidade, sim, é a mesma coisa. Só que iniquidade é grave, irmão. Iniquidade é grave. Amém? Por isso que esse louvor me despertou, falou, estou na linha de Deus. Odeia a injustiça, né? Ama a justiça, mas odeia a iniquidade. Ela é considerada a iniquidade, o pecado é uma coisa. A iniquidade, ela é considerada, né, grave, é um pecado grave. Guarda isso para você. É um pecado muito grave. As pessoas já se acostumou a pecar. Não importa as consequências, nem a vergonha. O pecado é erro de alvo, descuido. A iniquidade é erro constante, sem arrependimento e correção. Então a diferença entre pecar é um descuido, é um erro. Falhei o alvo, mas eu me corrijo, reprogramando e vou acertar o alvo. Amém? A iniquidade já é diferente. A iniquidade você já não está preocupado nem com o pecado, não está preocupado com nada. Não está preocupado com as consequências, de jeito nenhum, sabe? Já acostumou a pecar. Viu a diferença? Uma diferença grande, grave. E nós temos algumas bases bíblicas aqui, para você entender o que Deus está falando com você e comigo também. Amém? A diferença entre pecar ou viver uma vida na iniquidade. Lá em Mateus capítulo 7, olha só o que Deus fala em Mateus capítulo 7. Mateus 7. Quem tem o Espírito de Deus, né? Ouça o que Deus está falando. Amém? Em nome de Jesus. 7, 22 e 23. 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Meu Deus. Foram homens e mulheres andando com Deus, creio eu, porque está falando que fez milagre, não é verdade? E no meio do caminho, viveu uma vida de pecado. No meio do caminho, preferiu viver uma vida de pecado. Não é pecando, é vivendo uma vida de pecado. Complicado. E a resposta de Jesus foi para esses: iniquidade. Ama a justiça, mas odeia a iniquidade. E aí ele disse: nem conheço vocês. Nem conheço. Mas tem mais. O que a iniquidade faz? Hebreus 10. Hebreus 10. 26 a 29. Vamos lá. Hebreus 10, 26 a 29. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ele fala voluntariamente. A diferença do pecado e da iniquidade, o pecado é isso aqui, cair. Amém? A iniquidade já é voluntária, já é o pecado que você não quer largar. Ou você larga esse pecado, ou você vai ser medido na balança de Deus. Eu estou falando não o pecado da nossa caminhada, todos nós estamos sujeitos, isso é pecado.
é um pecado que traz, né, tristeza no Espírito Santo, e depois vem um arrependimento no teu coração, e você se levanta e continua andando com Deus, porque Deus ainda tem coisas para fazer na sua vida, porque Ele fez você com um propósito, amém? Mas a iniquidade Ele odeia mesmo, porque é algo que é voluntário. Você está indo porque você quer, você está aí porque você quer. Hoje é dia de ceia. Se você estiver voluntariamente num pecado aí, ó, tomar ceia aqui, depois vai sair com o amante, tomar ceia, depois vai fazer roubar um dinheirinho lá, mais fácil, pegar um dinheirinho mais fácil, eu não sei, mas sabe, está acostumado a fazer isso, voluntariamente você está fazendo isso aí não foi um percurso de caminhada, isso aí é uma coisa voluntária, isso é iniquidade. O que é voluntário é iniquidade. Então se você está voluntariamente no pecado, quer dizer, você está enterrado ali naquele pecado, então você está numa situação muito difícil. Então é melhor a gente avaliar a nossa vida, né? Isso serve para todos nós, cada um avalia a sua, amém? Essa é a diferença entre a iniquidade e ele fala mais ainda, né? Nesse 10, 26, ele fala assim, mas, né, ele fala assim, não resta sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível, de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários, quebrantando, né, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, de quanto maior castigo cuidai vós, será julgado o merecedor daquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Então esse voluntário é complicado, irmão. Você avalia a sua vida, vê o que está acontecendo, vê se tem algo que é voluntário que Deus odeia. Esse voluntário é aquilo que é constante, e aí é aquele constante que é constante, é aquilo que, né, aquilo que está lá, você fazendo isso sempre a mesma coisa, você continua escravo daquilo ali, então você tem que parar, é melhor parar, porque um dia todos nós seremos pesados numa balança, ao feridor de Deus, para ver seu padrão de vida. Qual é o seu padrão de vida? Com Deus, amém? Então, nós não podemos, de maneira alguma, fechar, sabe, o nosso entendimento, e deixar isso aí de lado, não, pelo contrário, Deus está nos advertindo para quê? Para que a gente se prepare, para fazer o que tem que ser feito, amém? É o único jeito. E Mateus 24, também fala a respeito disso. Mateus 24. Eu queria que o louvor viesse, se puder, amém? Agora, e a gente vai nós vamos estar terminando aqui essa palavra. Mateus 24. Mateus 24, Jesus também fala a mesma coisa. 24, 12 e 13. Mateus 24, 12 e 13. Ele fala assim: e por multiplicar a iniquidade, olha só o que vai acontecer: o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A iniquidade, o voluntário, vai esfriar o amor que você tem por Jesus, amém? Se a gente continuar voluntariamente em alguma coisa que é pecado, ele já não é um percurso, já é uma coisa voluntária. Então você tem que largar isso que é voluntário, que você pode ser pesado na balança, e Jesus fala que, sabe o que vai acontecer? Vai esfriar o teu amor. Não foi o que aconteceu com a família de Esaú? A família de Esaú não amou mais Jacó. A família de Esaú até se alegrou na desgraça de Jerusalém. Então é bom a gente avaliar essa palavra,
Amém? Diferença grande. Só Deus pode falar com você. Só Deus pode capacitar você para avaliar a sua própria vida. Hoje mesmo, nós vamos comer do pão e beber do cálice. Amém? Então, é sério o que nós vamos fazer. Sabe, aqui eu entendo que na hora que você come o pão, você está anunciando a morte de Jesus. Amém? Você está declarando por fé que esse pão foi Jesus crucificado, a carne dele. Amém? Na cruz. E o sangue dele, sabe, é aliança. É uma aliança. Então você está declarando que o pão é sacrifício. Você está declarando que você vai se sacrificar para ser santo. Você vai se sacrificar para ser santo, viver em santidade. Amém? E o sangue é a aliança. A aliança de marido e mulher quebra, não quebra às vezes? Muitas vezes, mas com Deus não se pode quebrar a aliança. Você está declarando que Jesus está vivo e que Ele vai voltar. Então é muito importante. Então você examine o homem a si mesmo, como diz a palavra. Coma do pão e beba do cálice. Examine você hoje. Lembra que eu falei? Pecar todos nós pecamos. O que não pode é você voltar a ser escravo do pecado. O que não pode é você ser voluntário do pecado. O que não pode é você, sabe, se acostumar com o seu pecado. Amém? Aí você está dentro, vai passar pelo afiador de Deus, afiador de Deus, a balança de Deus, e você vai ser encontrado limpo diante de Deus. Amém? Então, não deixa nada, sabe, no sentido, já estou acostumado, nunca aconteceu nada, não, tudo bem, sabe, sempre fiz isso, nunca Deus me castigou, nunca fez nada. Mas no dia do juízo, Deus vai trazer a balança e vai colocar você, vai colocar eu no afiador, né? Para tirar a sua medida, para ver se você está no padrão de Deus ou não. Glória a Deus. Essa palavra é dura, mas está na palavra. Amém? E é Jesus que fala essas coisas. Veja onde você caiu. Veja onde você está preso. Veja se não é o teu orgulho que está prendendo você nesse pecado voluntário. Amém? Olha só. Veja se não é o teu orgulho que está prendendo você, amém? Nesse pecado. Está fazendo você se acostumar com esse pecado. Está fazendo você ficar voluntariamente nesse pecado. Isso tem peso grande para a sua vida. Mas se você fizer a vontade de Deus, Deus vai te ajudar. Deus vai me ajudar. Amém?